nome é Cissa Mora e neste vídeo nós vamos fazer a prática do coraque. Parece difícil, mas não é. Além de fácil, é muito gostoso. O coraque pode ser costurado de duas formas, aliás, de várias formas. Ele pode ser pregado com bordado, ele pode ser pregado com pontinhos de aplicação e ele também pode ser pregado, costurado com ponto invisível. Eu vou colocar aqui como a gente faz o ponto invisível. Primeiramente, no coraque, a gente sempre começa com um pontinho do lado de cima mesmo, onde vai ficar o top do trabalho. Porque depois vai vir um tecido aqui nesta faixa de quadrados e vai cobrir essa lateral. Então, eu venho aqui, eu saí com a linha aqui, então eu venho aqui no tecido, ando com ele um pouquinho para frente, aí aqui eu venho aqui embaixo, olha, ele sai aqui, então eu tenho que ir exatamente aqui, ando um pouquinho para frente, e eu peguei a linha vermelha para vocês verem que realmente o pontinho fica praticamente invisível. Então, você anda com o pontinho por dentro desse tecido e por baixo desse daqui. E vai indo, ó. Ele tem que ficar bem, você tem que sair no outro tecido bem na frente de onde o pontinho está. Ó. E o pontinho vai sumindo. Eu indico para você trabalhar no coraque uma linha. Aliás, a linha pode ser qualquer uma, de algodão, de poliéster, mas eu indico uma agulha bem fininha, porque no coraque nós temos sobreposição de tecidos diversos. E para pegar as várias camadas de tecido é muito difícil com a agulha muito grossa. Então, ó, eu posso fazer assim? Não, você tem que ir lá no tecido. Ó, você puxa o suficiente para os pontinhos sumirem e aí você vai. É um ponto no tecido de base e um ponto no tecido que está sendo aplicado. Você faz um zigue-zague escondido no meio dos panos. Ó. Caminha um pouquinho com a agulha. Quanto mais na pontinha você pegar no tecido, mais invisível o pontinho fica. Aqui eu já estou na lateral que vai ser coberta, então aqui eu venho, dou 3 pontinhos e corto a linha. Isso evita que eu tenha que fazer nó. Então, aqui
eu fiz um ponto invisível com linha vermelha. Fica quase, praticamente mesmo, imperceptível. E atrás ficam apenas os pontinhos sem o acabamento, porque o acabamento, o nozinho, você colocou na parte da frente. Agora, vamos fazer o pontinho de aplicação. Eu venho aqui, neste ponto. Eu posso pegar aqui? Não, você tem que pegar aqui, porque depois você vai cobrir nessa linha aqui, ok? Então, você, como saiu no tecido, agora você vem aonde você vai aplicar, que é o tecido de cima. Então, é o mesmo princípio do ponto invisível. Você vai com ele reto. Então, ele vem aqui. Quando ele sai aqui, você já sai com ele no tecido. Você mantém o tecidinho sempre aqui nessa margem, para ele ficar no lugarzinho, tá? Então, você saiu aqui, você vai tentar sair reto aqui neste mesmo tecido. E quando você caminhar para cá, você já pode pegar o tecido de cima junto. Ó, ele fica um pontinho. A mesma coisa aqui. Você vai aqui, entra um pouquinho. E ao invés de você pegar aqui, você pega o mais próximo possível aqui, mas o importante é que seja reto e que você também mantenha praticamente a mesma distância entre um pontinho e outro. E vai fazendo. Esse é o pontinho de aplicação. Então, quando nós estivermos costurando o coraque, eu vou usar o pontinho de aplicação, mas vocês daí usem aquilo que vocês bem escolherem. No ponto de aplicação, eu posso escolher uma linha que seja da mesma cor do tecido que eu estou aplicando, mas aqui o ideal seria uma cor bege nesse tom. E então, achando o bege da mesma cor desse tecido de cima, você vai e aplica no tecido branco com essa linha. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer um contraste no trabalho, por exemplo, aquele trabalho do índio que eu mostrei para vocês, eu costurei todinho, todas as 600 e poucas peças com fio dourado, porque para mim o índio vale ouro e não as riquezas que ele tem na terra. Então, foi uma forma de dar mais simbolismo ao trabalho que eu fiz. Então, a linha, ela apareceu muito. Aqui, ó, tá no finalzinho, é o mesmo critério. Ou 3 pontinhos, ou um nozinho simples, e aí você corta. Eu tenho aqui o ponto invisível e eu tenho aqui o ponto de aplicação. Vocês usem o ponto que vocês quiserem. Como eu estava dizendo, se você quiser usar uma linha, como neste caso aqui, que a linha aparece para o pontinho aparecer também. Tem gente que gosta, eu acho muito bonito quando aparecem os pontinhos, mas tem gente que não gosta. Então, isso fica a seu critério. Mas você, se você gostar, vamos supor que aqui fosse uma linha preta, apareceria com certeza, e aí a linha passa a ter destaque no tecido também, ok? Então, tudo isso é opção. Quando eu posiciono os triângulos nas minhas peças de coraque, como é que eu sei que eles estão tecnicamente no lugar que deveriam estar? É simples. O triângulo, todo mundo sabe que tem 3 pontas. O que eu tenho que considerar toda vez que eu deixar um triângulo de formato no meu trabalho de coraque, tecnicamente eu tenho que fazer bater a ponta daqui com a ponta daqui e com a ponta daqui.
O que significa isso? Significa, por exemplo, que quando eu colocar uma peça coincidindo com essa linha e acabando aqui, essa parte do triângulo tem que estar no lugar certo. Nesse caso, ela não está, porque o certo seria ela acabar assim, exatamente assim. Acabar aonde começa esse tecido aqui. Eu teria que posicionar isso de uma forma que essa ponta batesse com essa e batesse com essa. Se eu chegasse aqui e colocasse o triângulo aqui, e viesse com essa peça para fechar aqui nesta linha e fazer o acabamento, olha o que eu teria aqui. Eu teria um triângulo acabando aqui com essa pontinha para fora, sobrando a mais. Quando o certo, tecnicamente, seria isso daqui, ó. Exatamente isso. A pontinha acaba aonde começa o tecido. Ah, Cissa, mas eu adoro esse formato. Então, tudo bem. O que fica feio, tecnicamente falando, é você deixar um assim e o outro sem ser assim. Quando as pessoas olham a parte técnica, o olho delas vai exatamente no erro. Então, é opcional. Se você prefere deixar assim, você tem que fazer de uma forma que isso bata coincidentemente em todos os outros triângulos. Mas o correto é você posicionar os dois triângulos e posicionar essa parte aqui que esteja dentro do quadrante dessa linha e fazer isso bater. E a mesma coisa aqui na lateral. Quando você vier com a parte do acabamento aqui, esta parte aqui tem que bater. No caso, não bate. Então, nós teríamos que colocar nesta posição. Existe um outro jeito de, ao invés de consertar com a mão e ficar alfinetando e mudando o alfinete e tudo mais, existe um outro jeito que é usando a régua. Vocês podem, quem tiver o moldezinho de acetato, pode fazer a pontinha, riscar aqui um risco de 2 centímetros, uma linha do meio, porque aqui tem 4 centímetros. Você faz um risco exatamente onde faz 2 centímetros, e aí o que a gente vai fazer? Você vai fazer assim, ó, você posiciona essa linha da régua aqui, ó, que você também pode marcar no seu acetato, tá? Você pega essa linha e você nivela com essa linha de baixo, tá? Ah, e como que eu sei que não é aqui e não é aqui? Se for aqui, você vai colocar o triângulo assim, ó. E não é aqui que você quer costurar, é aqui embaixo. Então, você desce a régua. Ai, mas não é essa segunda aqui? Não, é esse primeiro risco, você nivela aqui. E essa pontinha, você nivela com o risco vertical. Então, ó, vai mais para lá. Quando isso tiver bem niveladinho, você vem com os triângulos e encaixa. Aí, você sabe que aqui na pontinha, quando vier esse daqui, ó, vai acabar exatamente no lugar, tá? E quando você vier aqui na pontinha, deixa eu colocar o outro triângulo aqui. Quando você vier com esse exatamente no risco, ele vai estar exatamente na pontinha do triângulo, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai arrumar os 2 triângulos aqui e para que eles não se movam, você vai alfinetá-los. Eu gosto sempre de colocar o alfinete com a parte da pontinha virada para onde eu devo costurar. Se isso mexer, é só você usar a régua de novo, tá? Então, eu sei que é esse desse jeito e esse desse jeito. Eu já alfineto para ele não se mover e depois eu alfineto mais. Eu alfineto essas pontinhas também, para não sair do lugar. Eu alfineto esta pontinha também, para ela não sair do lugar. E vou alfinetando
de forma que isso daqui não mexa. Eu, particularmente, eu faço assim. Eu coloco o azul, por exemplo, venho e costuro o azul. Aí eu uso a régua de novo, posiciono o vermelho, venho e costuro o vermelho. Mas para quem quer montar a peça inteira, você monta tudo primeiro, do começo ao fim, e depois você vem costurando. Só que neste caso, você precisa costurar na mesma ordem em que você montou. Se você colocou o azul primeiro, você fixa primeiro o azul, depois você fixa o vermelho, depois você fixa este, depois aqui você continua e dependendo se vai peça embaixo, se vai peça por cima, aí você vai dando a cadência da montagem. Para você posicionar um quadrado neste quadrante, ele deve ficar desta forma. Desta forma, esta linha da lateral passa por baixo, esta também, esta daqui horizontal também e esta também. O que significa isso? Significa que essas partes que estão debaixo das linhas vão ficar escondidas por causa do acabamento. Aqui não tem acabamento nesse tecido. Esse daqui é um retângulo e ele tem acabamento porque ele foi virado com as duas partes para dentro. Quando eu aplico esse retângulo, ele dá acabamento para a peça de dentro e para a outra que está ao lado dela. Quando eu nivelo essa peça no quadrante, eu me oriento sempre pelas linhas. Então, eu venho aqui e coloco a peça aqui. Vamos supor, tá? Quando acontece isso, essa peça de dentro fica com acabamento aqui. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu vou pegar um quadrado para dar de exemplo, um quadrado dobrado ao meio. Se eu pegar isso daqui e fizer isso daqui, ele está no lugar correto, tá? O lugar correto dele é assim, ele está no lugar correto, só que essa parte aqui com acabamento vai ficar com essa sem acabamento. E esse é um erro no coraque. Todas as vezes que nós posicionamos uma peça, a de dentro e a de fora devem ficar com acabamento. Se eu vier aqui e cobrir esta peça nas linhas em que elas têm que ser cobertas, ó, o acabamento interno vai acontecer porque o acabamento foi voltado para o centro da peça. Então, você começa de dentro para fora sempre. Quando você tem um quadrado maior, é a mesma coisa. É da mesma forma. Você posiciona o quadrado sempre desta forma aqui. Por quê? Porque ele vai ficar com a rebarba escondida aqui, ali, ali e ali. Nos 4 cantos, eu vou poder posicionar o meu quadrado desta forma e ter a certeza que ele vai ficar com acabamento em todas as laterais. Agora eu vou mostrar para vocês como montar um quadradinho e mais 4 retângulos nesta base. Eu coloco o retângulo aqui. Por quê? Porque eu sei que daqui para lá e daqui para cá vai ter acabamento. Ele tem que bater com esta linha daqui. Ele não pode ir mais para lá e nem mais para cá. Então, ele fica centralizado. A próxima peça, eu venho com ela aqui. Ó, aqui está errado. Por quê? Porque se eu vier com a próxima peça aqui, essa parte sem acabamento
vai ficar aparecendo e não pode. Eu tenho que puxar o meu retângulo um pouco mais para cá, porque aí eu sei que esta parte aqui em cima dessa linha vai ficar acabada com a próxima peça. Mas e aqui? É simples. Aqui, vocês pegam esta parte que tem acabamento e coloca por cima. Ó, aqui ficou com acabamento e aqui ficou com acabamento. Agora, eu vou pôr a próxima peça. Eu ponho a próxima peça aqui. Acontece que essa parte aqui já tem bastante tecido, não precisa ser aqui. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso subir esta peça até aqui, e se eu subir esta peça até aqui, ela vai poder ter o acabamento aqui, porque eu venho com esta parte por cima dela. Ó. E ela vai ter acabamento aqui. Eu só nivelo a peça de forma que ela fique dentro do quadrante que eu tenho que trabalhar. Ó, ela tem que ficar encaixadinha ali debaixo do acabamento, mas dentro desta linha aqui. Tem que bater, ó. E a próxima peça, eu faço isto daqui. Eu venho com a peça assim, aqui. Nesta parte do acabamento, eu cubro a peça, e ali, que eu posso até puxar mais um pouquinho, e aqui, ela vai ficar para fora com todo isso daqui, para quando vier outra peça, essa parte ficar coberta. Então, tudo isso vai terminar com acabamento. Qual que é a preocupação de vocês? O que que vai acontecer com essas peças? Não precisam se preocupar. Porque as próximas peças que serão colocadas vão cobrir esta parte do acabamento. Ah, Cissa, mas e se eu quiser colocar, por exemplo, esta peça aqui? Você pode. Ó, você pode colocar esta peça aqui. Por quê? Porque esta peça vai receber acabamento aqui, vai receber acabamento aqui e vai receber acabamento aqui. É um quadrado dobrado ao meio. E aqui, quando esta peça for costurada aqui, ela vai dar acabamento nesse retângulo, e aqui que já tem acabamento e aqui também, você pode costurar esta daqui no tecido e essa daqui no tecido, ou você pode costurar ambas uma na outra. Eu vou mostrar para vocês como começar a peça com um retângulo. Eu posiciono o retângulo aqui neste quadrante, desta forma. A linha de baixo vai bater com a linha de cima e o acabamento dele. E aqui do lado, nas laterais, vão ficar as partes por cobrir por outro acabamento. Quando eu tenho uma peça assim, iniciando o meu trabalho, quando eu li o livro da Ruth Tude, ela começa o trabalho, quando ela faz com retângulos, assim. Ela abre esta peça e encaixa a outra. Então, vamos supor que eu pegue um quadrado. Ó, ela faz exatamente isso. Quando ela abre, essa parte dobrada do retângulo coincide com esta linha. E é bom que coincida, porque é assim mesmo que tem que ficar. E aí, em cima desse risco e em cima da linha, eu vou colocar a próxima peça, estabelecendo o local para a próxima peça, que seja entre essa linha que vai ser coberta a parte de lá e entre isso daqui. Então, essa rebarba vai ser coberta, essa rebarba aqui vai ser coberta e essa também. E essa peça aqui será costurada nessa. Como? Você pega uma linha azul do mesmo tom da peça de cima e usa ou o ponto de aplicação ou o ponto invisível para costurar a peça de baixo na peça de base. O que significa isso? Que quando você costurar estas duas peças, você precisa costurar as 3 peças. Mas vamos supor que não fosse um retângulo. Ok. Se fosse se você fosse começar com um quadrado, o quadrado vem aqui, o quadrado tem acabamento, então o acabamento
tem que bater com esta linha daqui, aqui já fica acabado. Ó. E aqui do lado, aqui e aqui, ainda virão os acabamentos. Qual é o próximo passo? A mesma coisa, eu escolho uma peça que tenha acabamento aqui e posiciono de forma que aonde ela não tem acabamento, vá ser coberto por peças que tenham acabamento. Então, eu tô posicionando errado, porque eu tô para trás da câmera, mas ó, o correto era aqui, porque aqui vai uma outra peça. Vamos pôr, por exemplo, um retângulo. Ó, e assim vai sucessivamente. Quando vem uma peça aqui do lado, ela dá acabamento a tudo isso que está no meio. Vamos supor que eu queira dar um acabamento nesta peça. Então, eu venho com uma tira, que seja do tamanho que eu quero, com o biquinho virado para dentro, em acabamento. O que que eu faço? Eu enquadro esses 2 centímetros de largura daqui, aqui, ó. Ele tem que bater com esta linha, ele tem que bater com esta linha aqui. Consequentemente, ele vai dar acabamento nessa peça, nessas 2 peças daqui de baixo, e aqui ele também ficará acabado. Quando eu faço canto mitrado, não necessariamente você precisa deixar acabado nesta parte, porque o canto mitrado, ele vai ser dobrado e vem por cima dessas peças. Mas isso não impede que você use o acabamento virado desta forma, não tem problema nenhum. Agora, normalmente, nós usamos esses lados todos acabados aqui quando nós colocamos um acabamento assim. Nós viramos aqui, depois viramos aqui, e aí aqui nós costuramos acabando junto a peça. Então, aqui é um outro acabamento, quando a base é virada para dentro para coincidir com a parte que está em cima. Nesse caso, você tem que ter o cuidado de deixar todas essas partes que são da lateral sem costurar, para que você consiga depois virar a parte de dentro e deixar casado desta forma aqui, para só depois passar os pontinhos. Na sequência, eu vou passar para vocês umas fotos de como as peças devem ser colocadas no quadrante. Como eu já falei para vocês a forma que vocês precisam costurar, eu vou mostrar agora uma sequência de fotos e aí vocês vão aplicando o que vocês já aprenderam na montagem das próximas peças. Então, de agora até o final do vídeo, eu vou montar esse sequencial para chegar do começo ao fim da peça, para vocês irem montando junto comigo. Eu vou colocar mais de um exemplo para que durante essa semana a gente possa treinar bastante até o próximo encontro. Para fazer esta montagem, você vai precisar riscar 7 linhas horizontais por 9 linhas verticais. E os quadradinhos que vão sobrar na lateral serão usados no acabamento.
Olha que beleza, como fica bonito. Fica fininho, a parte de trás aparece e é mostrada com orgulho, porque em todo coraque a parte de trás e a sua própria costura é mostrada com orgulho. Os cantos não ficam grossos e fica uma peça bonita de se ver. Agora a gente vai fazer essa peça. Essa peça ensina para nós como usar os tecidos para conseguir alguns efeitos, porque vocês podem observar que repetindo o tecido na peça de cima, a gente consegue fazer com que a figura de baixo tenha um sentido. Por exemplo, se eu repito o vermelho, eu tenho uma seta vermelha. Se eu repito o preto, eu consigo formar uma seta em preto. Então, essas brincadeiras com o tecido são possíveis de acordo com a combinação que a gente dá, que a gente faz no tecido. E tudo isso é legal porque a gente pode ver no papel antes. Nesta mesma peça, a gente vai fazer o canto mitrado, que é esse canto que fica com acabamento diagonal no trabalho. Para fazer esse projeto, a gente vai usar as 4 medidas mais usadas no coraque. Do quadrado grande, nós vamos cortar 3 peças no vermelho e 2 peças no preto. Do quadradinho pequeno, nós vamos cortar 6 peças no preto e 4 peças no vermelho. E no retângulo maior, de 4 por 13, a gente vai cortar 2 peças no preto. Eu usei o tecido vermelho e o tecido preto para ficar mais fácil na visualização do vídeo. Agora, se vocês quiserem, vocês podem usar um florido com outra cor ou 2 cores independentes. Pronto, aqui você termina a sua montagem e parte para o acabamento. Você vai perceber pela foto que as rebarbas que sobraram dos tecidos aplicados nas laterais foram cortadas. Você corta rente a linha e você corta também os quadradinhos das pontas da base, porque agora a gente vai fazer o acabamento de canto mitrado. Eu fiz um sequencial de fotos e se você seguir o sequencial, você consegue terminar a peça no canto mitrado.
Então, você tem aqui o canto mitrado, batidinho, direitinho, para ficar perfeito. Você fica com um acabamento bonito no seu trabalho. E na parte de trás fica o orgulho da coraqueira, que é o caminho mostrado pelas linhas conforme ela foi costurando o trabalho. Aqui nesse desenho, você tem um exemplo de duas outras montagens que você já pode experienciar. Você já fez esses triângulos que tem no meio e agora é fácil ver na peça que tem o trapézio, que é um retângulo fechado com um triângulo, que eu nem vou mostrar como faz, porque isso é muito simples. É só colocar o triângulo em cima ou de um retângulo ou de um quadrado dobrado ao meio. E essa peça essa montagem que a gente vai fazer agora, são esses dois quadradinhos que tem nas extremidades desse trabalho. Você pode, na medida em que você aprender todas essas montagens depois, ir combinando, fazendo desenhos com essas montagens e inventando outras montagens para você criar as suas próprias peças. Então, vamos fazer esse quadradinho que fica no meio com os 4 triângulos nas pontinhas dele, nos ângulos dele. A gente tem aqui um estudo feito no papel com o floral no centro, o mesmo desenho, ó, esse é o mesmo desenho, tá? Então, eu peguei, fiz o mesmo desenho, só que não colori. Depois, eu colori com o floral no centro e com o floral no contorno, com o pano liso no contorno e com o pano liso no centro, ok? Então, o floral no centro e o floral por fora. Eu não consegui entender isso direito aqui no papel, porque talvez por ter feito de cor diferente, eu não consegui visualizar. Aí eu fui para o tecido. Aí eu fiz esse experimento aqui. Então, dentro desse quadradinho aqui, a gente não vê estampa. A estampa está por fora dele. Já nesse outro aqui, a estampa vem pelo lado de dentro. Então, fazendo esses quadradinhos que a gente vai fazer agora, aqui eu trago para vocês mais um exemplo de opções de tecidos, porque vocês já podem ver mais ou menos como que fica quando a gente escolhe o tecido diferente. Você pode começar a montagem desse quadradinho de duas formas diferentes. Você pode usar um quadrado com os triângulos nas laterais. Ó, você usa um quadrado, mas às vezes você pode querer que esse tecido seja de um jeito, de uma estampa de vermelho e este daqui, uma outra estampa de vermelho. Você pode combinar os tecidos aqui. Desse jeito, você pode fazer com 2 quadrados ou com 2 retângulos na parte de baixo, emendados pelo meio. Também fica muito legal. Você percebe que é uma série de opções que você tem, né? É um jogo aberto e você joga com as cartas que você quiser. Super legal.
Eu tenho esse esqueminha de papel que me guia para eu saber quantos quadradinhos eu consigo fazer que caibam dentro dessa lateral que tem essa medida de 4 por 13. Então, com essa medida lateral do retângulo maior, eu consigo fazer 2 quadradinhos e 2 divisões, uma embaixo e uma no meio. Para eu fazer a divisão de cima, eu vou ter que pegar uma outra barra lateral e emendar com essa. Ou eu tenho uma outra alternativa que é a seguinte: primeiro eu monto todos os quadradinhos e depois eu corto no tecido a barra lateral do tamanho que eu precisar para cobrir essas partes que faltam, que foi o que eu fiz naqueles 2 trabalhos anteriores que eu mostrei para vocês. Tudo é opção e tudo depende da quantidade de retalhos que vocês disponibilizam. Existem vários tipos de montagens que você pode fazer. Usando um quadrado, por exemplo, você pode vir com um retângulo, usar um quadrado, um triângulo feito por um quadrado maior. Olha só. Você pode usar um outro aqui. Você pode compor isto daqui também. E existem vários formatos que você consegue fazer através da montagem, através das cores, através dos formatos. Este é o princípio do Corac. É um princípio onde você trabalha na geometria, trabalha com as cores para depois conseguir um resultado na sua costura. É inspirador, é motivador, distrai, faz bem para o nosso cérebro, faz bem para a nossa alma, principalmente quando nós vemos o resultado disso costurado num tecidinho. E nós podemos combinar vários quadrantes, aliás, vários formatos que nós fazemos nos quadrantes entre si, um atrás do outro. E então, gostaram? Eu fico por aqui, na esperança de ter conseguido passar para vocês aquilo que eu consegui apreender desta técnica maravilhosa. Fico torcendo para que vocês se apaixonem por ela e que façam lindos trabalhos. E volto aqui para terminar este assunto. Nós vamos ter mais 2 encontros, então eu aguardo vocês na semana que vem e na outra. Muito obrigada!